E após ter conversado tanto com o presidente da Escolinha Gol de Ouro, quanto com um dos representantes da Associação de Moradores do bairro Mutirão, eu conversei com a guarnição da Polícia Militar envolvida na situação, que foi alvo de várias calúnias por um blog aqui da cidade de Pedreiras. Olha, a Polícia Militar, para início de conversa, não coaduna com o desvio de conduta de nenhum dos seus policiais, ninguém perante seus quadros. Então, nós já terminamos aqui uma investigação preliminar, que já foi concluída, inclusive com a presença aqui do representante da Associação de Moradores, do dono de uma das escolinhas, do pai que acionou a guarda da Polícia Militar. Para nós é lamentável que ocorra esse tipo de conduta, principalmente por haver jovens envolvidos. E quando eu me refiro a esse tipo de conduta, não é por parte dos policiais militares, porque a Polícia Militar se fez presente porque foi acionada por um dos pais. Agora, me causa muita estranheza esse tipo de atitude, porque mostra uma leviandade muito grande de um cidadão que deveria dar exemplo para os jovens ao qual ele está educando, porque o esporte é educação, o esporte é vida. E eu reitero, a Polícia Militar, ela não coaduna. Eu, como comandante do 19º Batalhão, não oriento nenhum dos policiais militares a agir de forma truculenta, seja aqui em Pedreiras, seja em qualquer outro dos 3 municípios que compõem a circunscrição do 19º BPM. Comandante, em algum momento esse meio de comunicação que publicou essa matéria a respeito desse assunto, ou a outra parte envolvida, ou seja, da outra escolinha, procurou o senhor para conversar, para saber realmente da veracidade dos fatos? Nós não fomos procurados e muito menos fomos informados oficial ou extraoficialmente dessa situação. Acredito, e aqui fica aqui o aviso para a população pedreirense: se houver alguma situação, procurem o comando do batalhão, formalizem uma queixa, formalizem uma denúncia e nós vamos tomar toda a medida necessária para apurar o fato. Mas infelizmente nessa situação a gente foi surpreendido por um blog e procuramos aqui acompanhar o trabalho dos demais blogs aqui da imprensa local e não verificamos nenhuma notícia dessa natureza. Somente um blog se reportou, inclusive de uma forma, a meu ver, desrespeitosa, lamentavelmente. A gente fica triste, né? Com as notícias que foram veiculadas aí, as pessoas não procuraram saber realmente da verdade dos fatos. As verdades dos fatos são essas aqui. Os pais que estavam lá, né? Representante da Associação de Moradores, o treinador da outra escolinha. E ficou claro que a polícia foi chamada lá porque eles não conseguiram entrar em diálogo. Nós chegamos lá, nós tentamos, né, mediar, tentamos conversar. De modo que também já está claro aí, já foi dada a entrevista, né, que nós chamamos o senhor Felipe até a lateral do campo. Por 3 vezes eu chamei ele, usei inclusive até o termo por favor, para que ele fizesse para a gente até a lateral do campo, para que nós pudéssemos conversar todos, né, ali lá de fora do campo e tentar chegar num denominador, tentar resolver a situação. Mas infelizmente isso não foi possível. Então eu separei algumas partes aqui da fala do Felipe, né? O Felipe colocou lá, abre aspas, que de forma desrespeitosa invadimos o campo. Nós não invadimos o campo. Nós tentamos conversar com ele por 3 vezes e ele se negou. Ele ouviu e não veio. E nós entramos, fomos até ele. Né? Ele colocou aqui que de forma desrespeitosa. Não, quem desrespeitou foi ele que desrespeitou. Tanto a nós como autoridades policiais, como as pessoas que estavam lá. Ele abriu os braços de uma forma enérgica e bradou que não viria não porque estava ocupado. Algo do tipo assim. E nós tivemos que ir até ele para tentar conversar, saber o que estava acontecendo, né? Foi aí então que nós chegamos até ele, né? Eu pedi que ele me respeitasse, que eu estava trabalhando, exercendo a minha função, e pedi o ofício dele. E ele foi até a lateral do campo e trouxe o ofício dele, né? Eu olhei a data do ofício, é de junho de 2019, e o ofício que a outra escolinha apresentou era do dia 21 ou 22 de janeiro de 2021, né? Então eu dei prioridade ao ofício. O ofício tinha sido expedido por último, né? Tendo visto que o ofício anterior ainda era de uma gestão anterior lá da Associação de Moradores. Outra fala do Felipe aqui, abre aspas, apontando arma de fogo a menores. Está claro também, estavam pais aqui que viram que nós não apontamos arma de fogo para ninguém. Nós tentamos conversar com ele. O que aconteceu, que até mostra nas fotos aí das redes sociais, é que eu coloquei a mão
sobre a minha arma que estava no meu coldre e com o braço esquerdo eu gesticulei, vá buscar o seu horário, para que nós possamos confrontar os horários. Esse ato de levar a mão à arma é um ato que todo policial militar é treinado, passado no nosso curso de formação, que nós nos aproximarmos de outras pessoas, de uma turba, de um possível tumulto, de alguma coisa do tipo, nós protegemos a nossa arma. Protegemos a nossa arma para proteger a nossa integridade física e a integridade física das demais pessoas que estão ali. Isso foi o que aconteceu, a imagem é bem clara. Eu levei a minha mão direita sobre a minha arma e gesticulei a ele, que ele fosse lá buscar o horário dele. É outra fala dele que abre aspas, oprimindo a mim usando a farda. Não, nós tentamos conversar com o Felipe e o mesmo voz alta trabalhador que não viria. Ele não foi oprimido de maneira alguma, eu pedi que ele se retirasse apenas. Isso foi o que aconteceu. Vamos agora aqui à publicação do blog. O blog fala que policiais militares apontam arma para crianças durante treino de escolinha de futebol. Está mais do que claro que isso não aconteceu. O blog fala também, abre aspas, ambos detinham autorização para o mesmo horário. Essa questão de horário foi como eu já disse. Um ofício tinha sido expedido em janeiro de 2021 e outro ofício em janeiro de 2019. Então priorizei o horário mais jovem. E outra coisa também, que o representante da associação tentou conversar com eles, com os dois. Vamos fazer o seguinte, como o ISTA tem os garotos menores, são crianças, eu vi lá garotos de 7 ou 8 anos, que ele desse prioridade para o ISTA treinar logo quando o sol estivesse mais frio e que ele treinasse com os jovens dele, que inclusive lá colocou criança. Eu não conheço criança maior do que eu, não. E eu vi lá várias pessoas, vários jovens no campo, maior do que eu, com competência física maiores que eu e os policiais militares que estavam lá. Então acho que não tinha problema nenhum ele entrar em acordo. Ele deixar o ISTA treinar logo com as crianças dele e ele treinar depois. Mas enfim, é outra fala aqui da outra publicação. Abre aspas, abordagem truculenta e exagerada. E um dos policiais derruba o treinador. Isso jamais aconteceu. Eu não me aproximei mais do que essa distância do seu Felipe. Eu não empurrei o seu Felipe e nenhum dos policiais que estavam comigo empurrou o seu Felipe. Dirá derrubar o seu Felipe. De forma alguma isso não aconteceu. Ninguém empurrou o seu Felipe. Seu Felipe não caiu lá. Se seu Felipe tiver caído lá, foi em algum outro momento que nós não estávamos lá, deve ter tropeçado e caiu por alguma outra situação. Mas que no momento, nós que atendemos a ocorrência, nós não empurramos em momento algum o seu Felipe. Seu Felipe não caiu em virtude de nenhum toque de algum empurrão lá por algum dos policiais. Também porque isso não ouviu. Isso não houve. Nenhum dos policiais empurraram ele. É aqui outra publicação do blog. Aqui ele diz que o excesso pode ser uma demonstração de discriminação pela sua cor. Eu estou até arrepiado nesse momento, né? Um pouco emocionado, porque eu sou negro. Sou filho de mãe solteira. Eu sou um preto, numa família de pessoas brancas. Eu sofri discriminação. Eu sei o que é isso. Eu sofri discriminação e injúria racial. Agora tá aí, sociedade pedreirense e maranhense. Se um negro que já sofreu discriminação fez isso com alguém, eu não fiz isso, de maneira alguma isso aconteceu. E os policiais que estavam comigo, Rafael é pardo, Aline parda de origem negra também, ninguém fez isso, de maneira alguma. Isso aí é uma declaração caluniosa. Outra publicação do blog, abre aspas, a polícia também, ele colocou, na polícia também existem maus policiais. Nós policiais do Esquadrão Águia, maus policiais. Olha que resposta para ti, que falou que nós somos maus policiais. Produção do Esquadrão Águia, só nos meses de novembro, dezembro e janeiro, foram 3 armas de fogo apreendidas. Todas 3 por a minha guarnição. Um mandado de prisão cumprido, 9 prisões em flagrantes, 7 motos que foram recuperadas e devolvidas a seus verdadeiros donos, motos que foram subtraídas, mediante grave ameaça com arma de fogo. Isso foi o que aconteceu. Mas aqui, temos 3 apreensões de drogas, uma quantidade muito grande de drogas, muito grande, se aproxima de uma centena
de invólucro de substâncias análogas à maconha, que o Esquadrão Águia apreendeu e prendeu esses traficantes, que estão à disposição da justiça. E centenas de abordagens. Ainda mais, aqui pegando essa fala de maus policiais, né, que isso não existe, nós temos aqui o seguinte. Dentro do Esquadrão Águia, nós temos policiais, todos os policiais militares do Esquadrão Águia receberam elogios individuais e coletivos de comandantes diferentes desse batalhão. E se nós fôssemos maus policiais, não fizéssemos direito ao nosso serviço, nós não éramos auferido a nós esses certificados. São certificados expedidos por diversos comandantes do batalhão, são elogios individuais e coletivos, tanto para mim quanto a guarnição que eu comando na rua. Então aqui estão 2 elogios, eu só trouxe 2 aqui, eu trouxe o primeiro e trouxe o último, mas são 6 elogios individuais e coletivos que eu recebi. Dentro do Esquadrão Águia também tem policiais militares com medalhas de mérito policial por bons serviços prestados. Também temos aqui monção de aplausos expedidos pelo Poder Legislativo das nossas cidades. Então isso mostra que maus policiais nós não somos. Nós fazemos parte da grande proporção dos excelentes policiais militares que compõem a briosa Polícia Militar do Estado do Maranhão e do 19º Batalhão de Polícia Militar. Maus policiais nós não somos. A sociedade está aí, dá para ver que bons policiais de caráter, sérios, de conduta ilibada, pais de família, isso é o que nós somos, pais de famílias trabalhadores que colocamos a nossa vida em risco, a bem da sociedade pedeirense e maranhense.